para conseguirmos levar adiante as dificuldades da vida. Todos nós temos problemas, uns mais e outros menos. Os problemas fazem parte da nossa vida. Quando termina um, já está chegando outro, que pode ser maior ou menor que o anterior. E os problemas fazem parte por quê? Porque não esquecemos que vivemos em um planeta de expiação e provas, onde a dor impera. Então, precisamos sim da prece. Ela é o alimento do nosso espírito. Ela nos fortalece. Ela nos dá coragem, paciência, compreensão, entendimento. Quando estivermos passando por uma aflição muito grande, por um problema muito sério, procuremos respirar 2, 3, 4, 5 vezes, procuremos nos acalmar. Façamos de conta que está caindo sobre a nossa cabeça uma poça de água, como se estivéssemos embaixo de uma cachoeira. E ela vai caindo em nosso corpo físico e vai levando todas as coisas ruins que estávamos com ela. Então, a prece também nos traz forças para enfrentarmos a vida. Nos traz coragem, paciência, resignação, compreensão, entendimento. Todas as coisas boas que nós sabemos que precisamos dela. Existe uma hora certa para orar? Não, podemos orar qualquer hora do dia, sozinho, em grupo, mas principalmente quando acordamos, após abrir os olhos. Obrigada, meu Deus, pela dádiva bendita da vida. Obrigado por mais um dia de existência, por mais um dia de vida. E abençoe este novo dia meu que se inicia agora, que é mais um dia de saúde e de paz, de fé, de esperança, de perdão e de amor. Então, algumas pessoas falam, mas eu acordo em cima da hora de trabalhar. Então, acordo 5 minutos antes, pelo menos. Não dá tempo. Aquele que não quer fazer, dá para tudo. Então, se não deu tempo de forma alguma, vai dirigindo, vai orando também. Não custa fazer uma prece ao mesmo tempo. Vai de condução, vai também orando. Vai a pé, vai orando também. Então, que a prece faça parte do nosso dia a dia, em todos os momentos da vida, em todos os momentos que estamos aqui. E principalmente quando formos deitar, tem que agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade do dia que nós tivemos. O Divaldo costuma dizer que a mãe dele aparece sempre, logo que ele acorda. Filho, já fez a prece do dia? Ele fala, não, minha mãe. Então faça porque você não sabe como vai ser o dia. À noite, ela também fazia. Meu filho, você já fez a prece da noite? Não, minha mãe. Então faça, porque você não sabe se vai morrer dormindo. Nos últimos 2 anos, eu perdi 3 amigas dormindo. A gente não sabe o que vai acontecer. Então devemos estar preparados constantemente. O trabalho é um local de grandes divergências, de grandes discussões, às vezes, de dificuldade para que nós possamos vivenciar ali o ambiente. Então, oremos também lá. Quando eu trabalhei no meu último emprego lá em São Paulo, era um departamento muito grande, eu falei com o meu chefe e perguntei para ele se eu podia fazer uma prece no trabalho. Expliquei como é que eu queria fazer e ele falou, tudo bem. E aí eu convidei algumas pessoas, quer dizer, convidei o departamento todo, mas vieram umas 8 ou 10 pessoas e todos os dias chegávamos meia hora antes do trabalho. Ficávamos numa sala, eu li o evangelho, explanava um pouco, fazia prece. Isso eu fiz durante todos os anos que eu trabalhei lá. Existem várias pessoas que fazem a mesma coisa, porque o local de trabalho é de competitividade. E precisamos também manter um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, harmonioso,
para que nós possamos sentir melhor no trabalho. Porque o trabalho por si só já é difícil para algumas pessoas. Para outros é uma satisfação, é um prazer. Mas não custa também acrescentar mais essa dose gostosa que é a prece. Eu trabalho em duas casas lá em São Paulo. Uma delas é uma casa de cura. Já faz 24 anos que eu estou nesta casa. E certa vez veio um casal de uma classe alta e traziam dois adolescentes. E o mentor da casa perguntou para eles, para os jovens, se eles costumavam orar. Eles olharam um para o outro. Não, não sabia nem o que era a palavra orar. Veja como são as coisas. Então, se os pais não adquirem o hábito de ensinar, de transmitir aos seus filhos, nós vamos educar essa família cada vez mais complexa. Então, é preciso que nós tenhamos isso, que possamos ensinar, porque Jesus não só falou, ele exemplificou. E o exemplo é a melhor forma de você ensinar. Não adianta só mostrar. Alguns adolescentes, os pais falam, você não pode fumar, ou não pode beber. Ele fala, mas você faz isso. Ele fala, se eu sou grande, isso não é resposta. Ou porque eu sou seu pai, que é isso? Isso é forma de ensinar? Não, não é por aí. Pelo contrário, temos que sim, para poder passar essas informações, para poder passar o bom exemplo, temos que acabar, ou pelo menos, e aos pouquinhos, podando as nossas imperfeições. Todos nós ainda temos muitas coisas a corrigir. A homeopatia e os cardiologistas, muitos deles perguntam para os seus pacientes qual o seu maior defeito. E as pessoas ficam procurando na cabeça como se não tivesse nenhum defeito. A doutrina espírita costuma nos apontar, nos mostrar todas essas pequeninas coisas que nós achamos que não é problema. É sim. Porque o André Luiz nos diz que do átomo até atingirmos o arcanjo são 15 milhões de séculos. Nós queremos tudo para ontem. Então, se nós não começarmos desde já, porque a evolução é uma lei divina, que queiramos que não, temos que evoluir. Faz parte das leis de Deus. Então, é preciso que nós procuremos fazer isso o mais rápido possível, porque quem mais se beneficia somos nós. Algumas pessoas, quando entram na doutrina espírita, que escuta falar sobre a reencarnação, reencarnação eu preciso ter. Olha, um número X, um número grande de. Não tem um número X de reencarnações. Cada caso é um caso. É sala de aula. Os alunos mais adiantados, os esforçados, tiram primeiro, segundo, terceiro, quinto lugar. E os preguiçosos fazem o quê? Repete o ano. Então, a vida também é assim. Então, nós devemos adquirir o hábito de orar na hora da refeição, agradecer a Deus a oportunidade bendita de um alimento. Muita gente não tem o que comer, muita gente. Em São Paulo, até bem pouco tempo, tínhamos 53 mil moradores de rua. Depois saiu uma pesquisa com 72 mil moradores de rua. O Haiti, o Haiti, que é um país de uma miséria absoluta, onde falta tudo. E ainda tem grandes grupos de gangues. Então, demos graças a Deus do nosso país, apesar de ser um país violento, infelizmente, mas aqui onde nós estamos, ou onde vocês vivem, já não é tão violento como nas grandes cidades. Agradeçamos a Deus a paz, a tranquilidade, de poder ir e vir, de poder estar com a família, com os amigos. Como é bom ter amigos. Amigos são bênçãos de Deus.
E a família, ninguém está no lugar errado, nos dizia o Chico. Algumas pessoas falam, mas eu estou na família errada, nasci na era errada. Nada. Nada é por acaso. O acaso não existe. O Chico dizia, todos nós estamos no lugar certo, no trabalho certo, na família certa, na hora certa. Se fosse assim, é bom. Agora, se não conseguimos melhorar muito, vamos aos poucos buscando, porque depende de cada um de nós. Porque cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos. Não adianta culpar os pais, os irmãos, os filhos, a companheira, o companheiro, o chefe, a família. Não. Cada um é responsável por aquilo que escolheu, para que ele possa trabalhar para melhorar. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando e vamos crescendo. E vamos descobrindo novos valores. E vamos agradecendo a Deus, a Jesus, esse mestre que nos tem dado tantas oportunidades. Agradecer o trabalho. Ah, mas o trabalho que eu estou, eu não gosto. Meu querido, e quantas pessoas não têm condições de trabalhar ou não conseguem achar um trabalho digno? Porque não estudou, porque não se formou, porque teve preguiça, série de razões. Obrigada, meu Deus, por eu ter um trabalho, por eu ganhar o suficiente, o mesmo que seja pouco, para sustentar a minha família. Obrigada pelos filhos perfeitos. Obrigada pela paz, pela tranquilidade do meu lar. Outro dia eu apanhei um Uber lá em São Paulo e o motorista, eu gosto de conversar com eles, cada um vem com as histórias interessantes. E ele estava me dizendo que há poucos dias ele apanhou um passageiro num hospital. Não tinha as duas pernas e os dois braços. Vinha numa cadeira de roda com um funcionário do hospital. E ele estava sozinho. Esse senhor, esse motorista falou que ele era evangélico, mas ele tinha uma irmã espírita. Foi perguntar para ela o que é daquela situação. E ela explicou. Então, nós temos braços para andar, pernas para andar, braços para trabalhar. Agradeçamos a Deus por isso. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Então, cada momento, cada momento. Vamos agradecer a Deus a cada momento por nossos lugares, nossas casas, ter água, que é a fonte da vida. Muitos países não têm água, gente. Ou vão buscar muito longe. E nós temos em abundância esse recurso. Fiquemos um dia sem água para ver. Um dia só já é complicado. Fiquemos um dia só sem energia. Ou fiquemos doentes. Quem quer testar, vá, fique pelo menos meio período na porta de um pronto-socorro, de um hospital grande para ver as dores que chegam ali, pessoas baleadas, pessoas enfermas, dos mais diferentes tipos de espécies de sofrimento. Tem pessoas que reclamam de tudo. Reclamam porque faz sol, reclamam porque faz chuva, reclamam porque está frio, reclamam porque está calor. Não é assim. Reclamar adianta? Melhora. Pode reclamar. Vamos agradecer a Deus, termos tudo isso. Eu faço um trabalho há 32 anos numa outra casa que eu trabalho, com famílias carentes. Durante muitos anos, nós fazíamos as visitas a essas famílias. E uma das coisas na época que mais me chocou foram pessoas, casas pequenininhas, em barracos. Era um banheiro público para 5, 8, 10 famílias. Pensou o que é isso, gente? Precisar ir ao banheiro de madrugada, chovendo fora de casa. Nos últimos anos isso já diminuiu. Mesmo uma casa muito simplória, tem banheiro ali. Então, a partir dessa época, eu passei a agradecer a Deus. Na minha casa ter banheiro. A gente não dá valor às coisas que tem, só perde.
A partir do momento que nós perdemos, aí nós passamos aqui, mas eu era feliz e não sabia. Eu deixei passar as oportunidades da vida. Um recomeço. Nunca é tarde para recomeçar, nunca. Então tenhamos fé, esperança em um amanhã melhor. Basta buscar. Cabe a nós. Mas ninguém nunca me ensinou. Começa, tem a leitura, a doutrina espírita tem um vasto tipo de leitura. São em torno de 2.500 títulos. Tem muita coisa que não serve, mas tem muita coisa boa. Toda a obra do Chico, do André Luiz, da Ivone Pereira, do Divaldo, tem muita coisa boa, basta a gente buscar. Mas ninguém nunca me ensinou, nunca me levaram para uma casa. Procure você. O Santo Agostinho vivia pelas tabernas, pelos bares. E a mãe dele, a Madalena, vivia implorando o filho, larga essa vida. E ele não queria obedecer, estava nem aí. Mas um dia ele foi passando na frente de uma igreja, estava aberta, e o padre estava fazendo um sermão. Ele parou, ouviu, ele resolveu entrar. E a partir desse dia ele se transformou num novo homem. Foi e ainda continua sendo grande divulgador da doutrina espírita, dessa doutrina tão bonita que tudo nos explica de forma coerente, de forma consciente e de forma convincente, objetiva e lógica. Uma doutrina dessa que nos traz beleza, que mostra o caminhar da vida, o porquê da vida. As pessoas se perguntam, será que nós viemos? Estamos aqui na Terra. Que nós vamos quando morremos? Nós viemos, poucas religiões explicam, mas a doutrina explica. Viemos do mundo espiritual. Aqui estamos para evoluir e vamos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a espiritualidade. Toda a criação divina evolui, toda ela, sem exceção. Então, agradeçamos a Deus termos nascido num país do Brasil, nessa pátria bonita, apesar dos problemas que nós temos. Mas nos diz o Chico que a partir do ano de 2057, o planeta Terra deixará de ser um planeta de expiação e provas e será um planeta de regeneração, que já vem anos passando por esse processo, mas a partir de agora a coisa vai ser acelerada cada vez mais para chegarmos lá. A minha geração acredito que não estará mais aqui, mas os mais novos é possível que sim. Então, cada aprendizado é uma bênção de Deus. Cada momento é uma felicidade. Muitas pessoas, na hora de fazer uma comemoração, por ter tido uma promoção, por ter comprado uma casa, por ter comprado um carro, vamos brindar. Aí enche copo de bebida, todo mundo. Por que não brindar com uma prece? Façamos uma prece, vamos reunir, vamos orar. Agradecer a Deus o bem adquirido, que foi ganho através do seu esforço, através da sua luta constante para ter condições de comprar aquele bem. Algumas religiões costumam dizer que não se deve orar para quem já partiu. A doutrina espírita, pelo contrário, mostra que nós devemos fazer isso sim, orar para quem já foi e para quem está aqui. O Chico foi levado algumas vezes para a espiritualidade. Foi levado em espírito, o corpo físico ficou aqui. E uma das vezes que ele foi com Emmanuel, quando chegou lá, ele olhou e viu subindo centenas, milhares de bolas coloridas daqui da Terra. E ele perguntou, o que é isso? O Emmanuel falou, são as preces que fazem lá embaixo. Nossa, eu achei que era daqui para lá que as preces iam. Ele falou, não. Ele falou, o que vocês fazem? Ele falou, existe uma equipe que recolhe essas preces, essas bolas, coloca em vasos enormes, grandes, e aí, quando chegam aqueles que
chegam aqui na espiritualidade desesperados, a doutrina espírita nos ensina para que nós não cheguemos lá totalmente desesperados, angustiados, tristes, ou ao mesmo tempo zangados, revoltados. Então, o Emmanuel continua, ele não falou isso, foi eu que acrescentei. Então, essas bolas, essas preces ajudam aqueles que assim chegam aqui. E a outra parte é ajudada para aqueles que estão na Terra em momentos difíceis, em momentos de angústia, que não sabem buscar Deus, nosso Pai maior. Então, olha quanto é bom. Os espíritos nos dizem que daqui do planeta Terra, quando eles vêm descendo, eles veem as casas, veem luzes em casas de orações, em casas de vários tipos, e vê também nas casas das residências. As pessoas têm o hábito de orar. Então, fica acesa aquela luzinha constantemente. Nós não conseguimos ver, mas os espíritos superiores, sim. Agora, tem casas onde é briga, confusão, palavrões. Depois reclamam quando não existe harmonia dentro do lar. Então, essa energia perniciosa pode sair, pode ir embora. Estamos pedindo, mestre querido, me ajude para que eu possa tirar toda essa energia perversa que está aqui em casa, no nosso ambiente doméstico, na nossa casa. E assim a gente vai orando, vai pedindo. Inclusive, no meio do dia, quem estiver em casa, ou até mesmo em algum lugar, adquira um hábito de orar. Não importa a hora, se é 3 horas, todos os dias às 3 horas, ou 5 horas, qualquer hora do dia, procura fazer uma prece. Alguém fala assim, mas eu vou ver a vida toda orando? Não, mas depois que você adquire o hábito, torna-se uma coisa comum, fácil de fazer, prazeroso até. E que peçamos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos ajude a ajudar, para que nos dê forças e que nós consigamos ter o despertar da consciência para combatermos em nós as imperfeições que ainda fazem parte de nós. Nós costumamos fazer, pelo menos 1, 2 vezes durante a vida ou mais, uma reforma dentro de casa, uma mudança no nosso vestuário, uma mudança na alimentação. E por que não fazer uma mudança energética na maneira de pensar, na maneira de sentir, na maneira de agir? Adquirindo o hábito da prece, dessa alimentação fantástica que nós temos, de graça. Não precisa gastar nada, basta querermos, basta nos esforçarmos, basta ter força de vontade. Ela não se vende nem se compra. Somos nós que adquirimos essas coisas. Então, à medida que nós vamos fazendo uso da prece, vamos agradecendo todas as coisas, né? Pelos filhos bonitos, pelos filhos perfeitos, pela paz dentro de casa, por na nossa casa não ser um ambiente de guerra, não, de guerra que eu digo, de disputa, de brigas, que existem famílias assim. Então temos muito mais que agradecer a Deus do que pedir. Outras pessoas falam, mas eu não peço nada porque eu estou cansada de pedir, Deus nunca me ouve. Será que você está pedindo de forma correta? Nós devemos pedir a Deus uma moto, um carro, uma casa, bem pode ser, mas devemos pedir principalmente saúde, paz, equilíbrio, harmonia, paciência, tolerância, resignação, forças para que nós consigamos caminhar. Porque com tudo isso é difícil, imagina sem pedir nada. E também nós só recebemos o primeiro que temos.
Todos nós temos um fichário na espiritualidade. Aí pedimos determinadas coisas, eles vão lá no nosso fichário, puxa a ficha, leem tudo, não merece. Por enquanto, não. Então, quando chega a hora, quando é merecedor, por mérito, aí sim recebemos. Durante muitos anos, eu frequentei uma casa, núcleo do Dr. Bezerra de Menezes, na Vila Mariana, em São Paulo. E lá tinha um juiz que recebia um preto velho chamado Zusa. E tinha também um auxiliar dele, que era um advogado chamado Geraldo. Nós fazíamos um círculo, tinha vários trabalhos na casa, e nesse eu participava. E o Zusa atendia só os problemas de saúde. E um dia o Geraldo estava falando, Zusa, Zusa, olha, eu estou com essa ferida na perna. Ele mostrou, era assim, desse tamanho mais ou menos. Já fiz tudo, Zusa, e ela não sara. Aí o Zusa falou, Geraldo, Geraldo, tu veio para ter isso no corpo todinho, Geraldo. Só tem um pedacinho e ainda reclama. Como nós somos impacientes, intolerantes. E à medida que nós vamos melhorando, as situações do físico podem melhorar. As pessoas veio para perder um braço e de repente perde apenas um dedo. Veio para ter um câncer destrutivo e tem no máximo uma úlcera. E é assim. Então não vamos nos maldizer, reclamar. Deus é injusto, aqueles que não conhecem Deus. Ah, mas Deus é muito injusto. Será? Pelo amor de Deus. Deus é pacífico, Nós é que somos cheios de imperfeições. Deus nos ajuda muito mais do que nós merecemos. Ele nos dá toda hora, gente, toda hora. Eu faço um trabalho também com essas famílias carentes, nós doamos cesta básica durante muito tempo. Chegava o dia de fazer a cesta, faltava 8, 10, 15 litros de óleo, tantos quilos de arroz, quando de repente entrava alguém exatamente com aquilo que estava faltando. Mas isso é preciso ter fé e agradecer, ser merecedores. Não que naquele instante poderíamos até não ser, mas fomos, sim, recebidos por aquelas criaturas que vieram nos solicitar, nos presentear. Então, assim, é o nosso caminhar, é o nosso dia a dia. Brindamos, buscamos cada vez mais. Mas nem sempre podemos fazer prece decorada. Tem a prece de Cáritas. Os apóstolos, certo dia, pediu, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus proferiu a mais bela de todas as orações, o Pai Nosso. Então, olha que coisa bonita. Então, o mestre nos deixou muitos, muitos exemplos. Basta querermos segui-lo, basta querermos ouvi-lo. Então, quando nós vamos aprendendo e vamos descobrindo novos valores, a gente vai entrando nesse caminhar aos pouquinhos e cada dia mais crescendo, subindo. Outros falam, mas eu não acredito nisso. Meu irmão, não é porque você não acredita que deixa de existir. Algumas pessoas dizem que Deus não existe, mas nós sabemos que ele existe. Outros dizem, eu não acredito na reencarnação. Porque você não acredita que ela não existe. E nós temos muitas provas. Basta ver a disparidade que existe entre os mais ricos e os mais pobres, que vivem numa miséria absoluta. E por que será que ele está naquela situação? Será porque, alguns dizem assim, que Deus é injusto? Será? Imagina, se Deus é injusto. Deus é extremamente justo. Nos ajuda todos os momentos que nós pedimos. Basta estarmos abertos, basta estarmos interessados em ver, ouvir, para entender, para aceitar. Quando nós procuramos aceitar, as coisas vêm. A doutrina espírita nos diz que quando o trabalhador está pronto, trabalha, basta querer. Então, assim também é a vida.
basta termos vontade. Isso vai depender de cada um de nós. À medida que vamos procurando subir os degrauzinhos da vida, nós vamos crescendo. Tem algumas religiões que dizem que Deus não perdoa aqueles que cometeram suicídio. Isso não tem cabimento. Como Deus não perdoa? Deus é infinitamente bom, perdoa a todos. E eles acrescentam que não devemos orar por ninguém, muito menos para aquele que cometeu suicídio, que não deve ser sepultado em determinado local onde eles acham que é proibido enterrar ali quem cometeu esse ato. Não tem cabimento isso. Infelizmente, aquela criatura cometeu essa falha grave, mas Deus é tão bom que nos dá uma nova oportunidade, uma nova existência, e Ele vai voltar para melhorar. E só melhoramos assim, de pouquinho. Não adianta melhorar de uma vez. Não. O Jesus Gonçalves nos conta a história dele, a biografia dele. Ele teve, nos últimos anos de vida, 5 reencarnações consecutivas com hanseníase, com a lepra. E revoltado. Nas 4 anteriores, extremamente bravo com Deus, porque estava naquela situação. E na última houve uma mudança radical. Como ele melhorou, ele despertou. E a partir dali as coisas fluíram. Então, nos traz essas histórias. Por isso que é bom a gente ler, vai aprendendo. Tem muita coisa boa, são muitos os exemplos da vida. E quanto mais nós vamos lendo, vamos aprendendo, vamos ouvindo as palestras, vamos conversando, buscando. Há muitas formas de aprendizados. Aprendizados bons, íntegros, honestos. E nós vamos adquirindo aquele conhecimento, vamos transmitindo para os outros. Não fica retido só para você. Então, todos nós podemos passar. É de mão em mão que nós vamos passando. Então, esse caminhar nosso vai depender de cada um de nós. Mestre, me ajude a ajudar. Que eu possa ajudar outras pessoas. Também se diz, só a doutrina, só a caridade nos salvará. Ah, mas eu não sei fazer caridade. Tem uma infinidade de formas de ajudar. Nós podemos orar por uma pessoa que está enferma, podemos até visitá-la se for necessário. As pessoas, quando estão doentes, ficam muito sozinhas, uma boa parte delas, sei lá, mas não vai chegar e fazer, você vai morrer sim. Não, não é bem. Não, meu irmão, tenha paciência. Você vai melhorar, tenha força. E vai conversando e mostrando as coisas boas, para que ele possa se sentir pelo menos mais tranquilo. Podemos também ouvir alguma pessoa que está com um problema sério, quer desabafar e não encontra com quem falar. Procuremos ouvir. Outra hora nós podemos falar para aquela que precisa ouvir, procurando dar bons conselhos. Podemos também ajudar com um alimento, material. Se há necessidade, se podemos fazer isso, ver. Não importa quanto, o que importa é quando. Então, existem várias formas de auxiliar. Eu tive uma colega de trabalho anos atrás, e ela tinha um filho dela que estava fazendo medicina no interior de São Paulo. E ela falou que tinha um banqueiro, o banqueiro é o dono do banco. Um banqueiro, que ele, numa universidade lá do interior, São Paulo tem muitas regiões interioranas ricas, e que ele pedia para ir naquela faculdade, ele falava, eu quero 5 nomes de alunos mais pobres. Ele ia custear até ele terminar o curso.
Mas eu não quero que ninguém fique sabendo que fui eu que dei. Esta é a verdadeira forma de ensinar. E não colocando propaganda com um nome bem grande para que todos saibam. Não é por aí. Então, ensinemos. Tem várias maneiras de querer ajudar. Teve anos atrás um rapaz bem pobre, morava numa casinha bem de lá nos arredores de Recife, uma choupana, não tinha luz elétrica, era do lampião. E ele estudou muito sozinho, prestou vestibular de medicina em Recife e passou. E era ele e a mãe dele. E ele chegou lá, os colegas da faculdade fizeram uma vaquinha para ele comprar um sapato que ele nunca tinha usado, porque não tinha condição. Todas as apostilas, todos os livros, ele também não podia comprar. Então, foi todos os colegas de sala de aula que tiravam xerox e davam para ele. E assim foi, até que ele conseguiu terminar o curso. E no dia da colação de grau, a mãe dele estava lá, feliz da vida. Apesar das dificuldades, o filho dela tinha terminado o curso de medicina. Que bênção! Não é? Então, assim, nosso querido Juscelino Kubitschek foi um grande homem que veio para construir Brasília. Ele também calçou o primeiro sapato aos 14 anos de idade. Então, de vez em quando aparecem esses heróis, esses homens fortes. Homens que eu digo são seres humanos, homens e mulheres, que vieram de baixo, que dão um exemplo. Então, procuremos ouvir, assistir, querer, imitá-los. Procurar outro caminho também que possa nos levar para lá. Basta termos forças, termos vontade. Então, assim, nós vamos cada vez mais buscando Deus, buscando o Mestre Jesus, pedindo ao Mestre que derrame suas bênçãos sobre todos nós. E vamos orando também pelos nossos mentores. Ah, mas eu não sei quem é o meu. Bem, mas olhe para ele, olhe para o anjo guardião, que todos nós temos. Então, todos os dias, façamos o possível para orar cada vez mais, para alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa força, alimentar o nosso caminhar. Vamos pedindo a Deus que nos envolva, que ilumine com seu farol gigante os nossos passos, a nossa estrada, a nossa caminhada, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.